E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A internet, ela deu muita voz, que eu acho isso incrível por um lado. Muita voz. Mas é como se fosse numa conversa, é muito importante você usar com responsabilidade algo que é lhe dado, como se fosse uma ferramenta. Eu, por exemplo, as pessoas pedem, falam assim, Caio, fala o que você acha, quais são as suas preferências, fala um pouco mais do seu posicionamento. E eu não falo porque eu quero ser pano preto, eu quero ficar por baixo, é assunto polêmico. É que, turma, eu não entendo. Eu acho que seria de uma irresponsabilidade, um canhão de audiência do tamanho do meu, eu sair falando o que eu acho. Sem ter estudado a fundo Sem aquilo. ter estudado a fundo. Então, eu uso a Te ignorância... espero no meu curso, Caio. Eu uso a ignorância ao meu favor. É aquela parada, né? A maioria das coisas do mundo eu não sei. Poucas eu sei, Isso eu sei falo. bem, mas não sei tudo. Não, mas olha que coisa importante você falar isso, porque hoje, principalmente celebridades, artistas... Quer falar de tudo. Eles querem ser ativos, né? Ativistas. Eu sou ativista. Tem opinião pra tudo. A tal da sinalização da virtude. O que as pessoas acham bonitinho? É isso. Então, deixa eu pegar tudo isso e começar a falar. Então, assim, outro nome que eu vou jogar pra vocês convidarem um dia pro podcast é a Camila Teles, que fala do agro. O agro, porque é o vilão, o agro é fome. Gente, como assim o agro é fome? É um negócio que produz comida em larga escala. Não daria para alimentar a quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil ou no mundo se não fosse a forma como eles fazem. E eles falam que o agro é fome, um monte de barbaridades sobre a agricultura, sobre o impacto disso no clima e um monte de outras coisas absurdas. Só que aí o que acontece? Vem o artista, que tem um monte de seguidores, milhões de seguidores, e ele quer ser legal, ele quer agradar. Só que nessa de querer agradar, ele pega uma pauta que ele não entende, que ele não estudou, sabe. que ele ouviu dizer alguma coisa, e geralmente ouvir dizer é uma merda, porque você não só não sabe como, você não sabe sustentar aquilo, não sabe procurar os dados, etc. E aí você também fica fechado pra ouvir, porque você acha que a outra pessoa... É aquela história que o Schopenhauer fala, né? Como ganhar uma discussão sem ter razão. Você coloca a pessoa numa categoria de não humano. É fascista, é racista, é homofóbico, é anticlima, é negacionista, sei lá o quê. Então, nem vale a pena eu discutir com você. É isso que eles fazem. E aí, eles jogam pra audiência. Então, você pega a Anitta, por exemplo, como empreendedora, Anitta. Boa pra caramba, né? Canhão. Fez um marketing e uma fortuna absurda. Questionável. Como ativista política. Puta que pariu, só fala merda. Aí vem e fala assim, porque o pulmão do mundo é a Amazônia. Não, são os oceanos. E olha que eu nem sou especialista disso, tá? Isso aí é o que eu aprendi pesquisando um pouco e vendo especialistas falarem. Eu não vou me meter a falar de clima e de coisa climática se eu nunca estudei sobre o assunto, que é o que ela faz. E aí vai, qual a MP, alguma coisa, alguma medida provisória, alguma coisa assim. Eu sou contra. Por quê? Porque sim, porque isso é fome, não sei o que lá. Não consegue dissecar aquilo de forma correta. E aí, qual é o problema? Ela desinforma e influencia milhões de pessoas a fazerem o mesmo. Eu direto, né, porque eu gosto da treta, né? A treta move a humanidade. Eu pego uma celebridade que fala alguma besteira, pego aquela besteira que ela falou e falo, ô fulano, você tá falando isso aqui, mas é assim, assado. Meu objetivo nem é convencer o fulano, porque geralmente ele não vai ser convencido. É só trazer a informação É mostrar correta. pra audiência. E expor essas hipocrisias também, porque tá cheio de celebridade falando mal do capitalismo. Eu não me dou bem com o sistema, porque o capitalismo é errado, porque o capitalismo causa pobreza. Tudo ao contrário do que é a realidade. Só que aí tá lá a celebridade usando marca de luxo, indo viajar pra Europa, comprando um monte de coisa, que é legal, porque ele comprou com mérito dele, mas ele tá desinformando as pessoas e mantendo essas pessoas numa condição que não é a dele. Ele tá bem, e se der merda no Brasil, ele vai morar fora, e ele não tá nem aí, ele tá tranquilo, tá com dinheiro. E aí esses caras ficam assim, tem que taxar grandes fortunas. Onde você acha que ele deixa o dinheiro dele? No Brasil? Ou acha que ele cria estruturas offshore em locais com menos impostos porque ele não é burro? É óbvio, só que daí que ele faz o que na internet? Ele sinaliza virtudes, falando que tem que taxar o rico, porque a galera acha que isso significa que ele é uma pessoa com consciência, que tá preocupado com os mais pobres, mas é mentira. E não é verdade. E um exemplo muito legal que eu dou pra vocês é o seguinte, Pepe Guardiola, sabe quem é, né?
É o técnico do Manchester. Acho que ele é o mais bem pago do mundo hoje. Nossa, fiquei sabendo que ele falou uma groselha, acho que no evento da XP, não foi? Isso aí. Aí pra quem veio isso aí? Pra quem que, na hora que ele falou isso, veio pra mim, né? Aí eu falei, não, peraí, esse Pepe Guardiola do caralho falando assim, não vou me aguentar. O cara ganha 19 milhões de euros ou libras por ano. Tem um patrimônio de 120 milhões de euros. E ele me vira num evento de investimentos, e o cara da XP que fez isso sem fazer o due diligence antes, porra, pelo amor, me chama, eu ajudo você, de graça. Nossa, a galera deve ficar puta lá, o furo, a galera bem... Pois é, mas é o que eu tô te falando, a galera, é pau mole, porque daí não tem ninguém pra vir a pegar o microfone e falar, ô Pepe, peraí, quer dizer que você não... Só pra te contar o que ele falou. É que deve ter pegado a galera de uma calça curta, tipo, meu, não acredito que ele falou isso. Então, mas isso nunca aconteceria comigo, Caio, desculpa, nunca verdade. aconteceria comigo. Pegaram na XP Expert, que é um evento grande da XP sobre investimentos, e eles chamaram o Pepe Guardiola pra falar de liderança, que até aí beleza, porque o cara é puta técnico. Só que daí ninguém pra fazer um due diligence, assim, uma pesquisinha assim básica, né, de audiência. Ô Pepe, o que você acha de investimentos? A gente vai falar disso, a gente vai te perguntar depois. O que ele falou? Quando perguntaram pra ele, tá bom, legal que você falou sobre liderança, mas me fala aí onde que você investe seu dinheiro, o que você tá achando? Aí ele me pega e fala assim que não gosta de ganhar dinheiro dormindo e que o problema do mundo é a desigualdade, quando tem muita gente com muito, muitos com pouco, o cara tá com 120 milhões de grana na conta me falando disso. Aí eu falei assim, bom, vocês acham mesmo que um cara que tem a grana que ele tem, que ele não investe nada, que ele deixa tudo embaixo do colchão? É óbvio que não. Mas, cara, tem um negócio que eu chamo de karma is a bitch. Que ela volta pra te pegar. Ela volta. E aí, o que aconteceu? Um mês depois dele falar isso, aí eu falei, porra, XP, olha os caras que você me leva pra falar num evento de mercado financeiro. Apareceu um negócio chamado Panama Papers, que foi um vazamento de informação de pessoas que tinham offshores, essas estruturas para pagar menos impostos em paraísos fiscais. E adivinha quem é que tava lá na lista? Pepinho tava lá, com uma graninha em Andorra, que é um paraíso fiscal da Europa, ali pertinho da Espanha, entre Espanha e Portugal, e não declarada. Acho que ele quis fazer uma moral na XP, falou uma groselha ali. Então, mas aí que tá, o cara, eu acho que é isso que eu falo, falta balls no mundo. Sim. Falta, porque se eu sou a pessoa que tá entrevistando, falo, Pepe, você é muito bacana, muito top a sua palestra, mas sério que você deixa o dinheiro investido? Eu ia provocar ele. Você deixa o seu dinheiro investido... você deixa seu dinheiro no colchão, ou você doa tudo, porque você tá preocupado com a desigualdade, você doou, né? Você fez um checão lá e mandou pro governo da Espanha pra fazer pra você. Foi isso que você fez? Aí ele ia dar aquele, né? Mas olha só como as coisas são. O cara fala uma coisa, mas ele faz outra completamente diferente. E é sempre igual. Os caras de Hollywood lá, que o clima, estamos acabando, precisamos diminuir a emissão de CO2. Isso significa aumentar o preço da energia para os mais pobres. Como que eles vão para Davos para falar disso? Avião particular, que emite um monte de CO2. Então, assim, tem que analisar essas coisas sempre. E eu gosto de expor as pessoas, não é só porque eu gosto da treta, eu gosto, mas não é só por isso. Mas é porque é importante mostrar essas coisas, a diferença das ações e dos discursos. Sim. Não adianta você virar e falar assim, porra, vamos vender, o vendedor e não sei o quê. E você é um puta bosta de vendedor que não vende nada, que não tem nada construído. Entendeu? Não tem como você falar uma coisa e fazer outra. E as pessoas, elas são muito emotivas. Elas vão muito pelas palavras e não verificam as ações e como funciona. E aí eu falo, economia é um jogo de xadrez. Que você move uma peça e ela vai mexer várias outras depois. Se você tá só preocupado com a primeira peça, você vai cair nesses discursos populistas. De, é simples resolver o problema da pobreza, é só taxar os mais ricos. Não se faz esse exercício de lógica de como que isso acontece, o que dá de consequências, etc. Esse é o problema. Depois, quando as pessoas descobrem, o efeito colateral foi mais grave que a própria doença. Exato! E aí cria-se um círculo vicioso de intervenção, porque a intervenção causa uma distorção, aí essa distorção causa um problema, e aí o Estado intervém de novo porque teve um problema que foi causado por ele próprio. E aí a inflação é um caso clássico, que é o crime perfeito do Estado. Uhum. Eles fazem a expansão monetária, aumentam os preços e eles culpam o empresário. E nunca a culpa deles. Aí o pessoal quer dar mais poder pro Estado, que foi o cara que causou esse problema em primeiro lugar. Mas até você explicar isso,
e as pessoas Não explica. acharem que você não tá falando isso, porque o problema é esse, as pessoas falam, você tá falando isso porque você quer que o pobre morra de fome. Esse é o argumento que eu recebo de volta. Não é um argumento de, não, deixa eu te explicar aqui, então, a minha visão lógica do negócio tem esse fato e aconteceu isso em tal país. Não é isso. É sempre um argumento ad hominem, né? Ou alguma coisa assim, mas você é isso, ou você é aquilo, ou você... Sempre é essa coisa. E é esse senso crítico que a gente tem que estimular nas pessoas, a poder debater com isso, com os dados, com os fatos, com a história. E quando falam ainda que você não entende, né? Normal. Acontece muito. Falar, é que você nunca leu. É. Tá bom. Beleza. Vou falar o quê?